graça e paz. Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica e hoje eu quero falar acerca da nova aliança, baseado aqui em um texto da carta de Paulo aos Coríntios, aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, que diz assim: é Ele quem nos torna capazes de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá a vida. Então, a nova aliança, feita por meio de Cristo, através do seu sangue, não tem como base a lei escrita, a lei de Moisés. Ela tem como base o Espírito de Deus. Por isso que Jesus falou que Ele não nos deixaria órfãos, mas Ele enviaria o Consolador, o Espírito da verdade, para estar conosco. Há outros textos bíblicos que nos falam a respeito disso claramente. Em Romanos capítulo 3, versículo 20, diz assim: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Ou seja, ninguém será justificado mediante Deus, perante Deus, mediante a obediência à lei, obedecendo aos mandamentos da lei. Mas seremos justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 24. Ou seja, Cristo Jesus, através da sua redenção, é que nos justifica. Então, não é a lei de Moisés, não é a lei, mas é Cristo. Aí alguém pode perguntar assim: pastor, então não matarás, não furtarás, não cobiçarás a mulher do seu próximo, então posso fazer tudo isso? Lógico que não, porque nós não temos mais a lei de Moisés, mas nós temos os mandamentos que Cristo nos deu. E qual foi o mandamento que Cristo nos deu? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Então, se você ama a Deus e ao próximo, você não vai matar, você não vai roubar, você não vai cobiçar. Mas você não vai fazer isso por causa da lei de Moisés. Você vai fazer isso por causa da lei de Cristo. Então, essa história que alguns ficam de que tem que guardar o dia tal, isso, tome cuidado. Não é a lei, agora é Cristo, é o Espírito de Deus. E se nós continuarmos aqui no texto que eu falei aqui de 2 Coríntios, capítulo 3, mais para frente, a Bíblia é claro. Está aqui, ó. Mas mesmo agora, versículo 15, quando eles leem a lei de Moisés, o véu ainda cobre a mente dele. Mas o véu pode ser tirado, como diz as Escrituras Sagradas. O véu de Moisés foi tirado quando ele voltou para o Senhor. Aqui a palavra Senhor quer dizer o Espírito. Se você se voltar para o Espírito do Senhor, está aqui, onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. Onde o Espírito de Deus está, há liberdade. Não há essas coisas que você é obrigado. Há liberdade. A Bíblia aqui é bem claro. E no versículo 10 aqui diz, ó, pois a glória que antes era tão grande não é mais nada, por causa da glória de agora, que é muito maior. De modo que se houve glória naquilo que durou somente um pouco de tempo, mais glória tem aquilo que dura para sempre. Então, se houve glória no tempo de Moisés, no tempo da antiga aliança, naquilo que durou por um pouco de tempo, muito mais glória tem agora naquilo que é para sempre, naquilo que foi estabelecido por Cristo na nova aliança. Então não se esqueça, não é mais a lei de Moisés, não é mais os 10 mandamentos, agora é os mandamentos que Jesus nos deu. O próprio Jesus, ele nos fala no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, aquele que me ama guardará a minha palavra, e o Pai o amará, e nós viremos e faremos nele morada, viveremos nele. Isto é promessa de Jesus. Então, meu amigo, não se esqueça, é Cristo que nos redime, é a graça do Senhor, não é mais na obediência da lei. Infelizmente, alguns ainda
prega que você tem que estar voltado para os rudimentos da lei de Moisés, pegando lá os versículos do Antigo Testamento e até alguns do Novo Testamento. Mas a palavra de Deus é claro. Agora é a graça do Senhor que nos redime, é o Espírito de Deus, porque a lei mata. Examine a palavra do Senhor e confie em Cristo, pois Cristo foi bem claro: aquele que crê em mim e for batizado será salvo. Não é aquele que guardar um dia ou outro dia, mas é aquele que crê em mim, é aquele que crer em Cristo e seguir os mandamentos que Cristo deu, que é amar o seu próximo e amar a Deus acima de todas as coisas. Então, não se esqueça, nós não vivemos mais a lei de Moisés, nós não guardamos mais a lei de Moisés. Nós não guardamos mais. Se alguém dizer assim, então pode matar, roubar, furtar, não pode fazer nada disso, porque os mandamentos que Jesus nos deu também não permite fazer. Entendeu? Mas não tem mais essa de dias, como alguns falam. O que nós temos que observar não é o dia. O que nós temos que observar é Cristo e os seus mandamentos. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você e não permita que esses rudimentos antigos venham trazer medo e dúvida para a tua salvação. Se você tem Cristo, você tem tudo. Quem tem Cristo tem tudo. O próprio Jesus, ele fala: eu sou a videira verdadeira, e pede para que nós esteja nele, no Evangelho de João, capítulo 15, porque sem mim nada podeis fazer. Então é sem Cristo que nós não podemos fazer nada. Preste bem atenção nisso. Observe Jesus, seja adventista de Jesus e não de guardar dias. Que a paz do Senhor esteja sobre você e que Ele venha te cobrir com a sua graça, porque é a graça dele e não mais a lei de Moisés. Deus te abençoe grandiosamente.